Oi, crianças, tudo bem? Eu espero, né, que vocês tenham feito boas provas, tá certo? Tenham lido direitinho, tenham feito os cálculos, certo? A prova não estava tão difícil, tá bom? E agora nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, tá certo? Para as nossas provas bimestrais, tá bom? Para as nossas próximas provas, tá certo? Mas antes de começarmos a nossa aula, eu tenho um comunicado muito importante para avisar para vocês. A partir de agora, como eu já tinha falado, certo, nas videoaulas anteriores, nós temos a agenda agora na sexta-feira. Comecei a fazer o que na sexta-feira? As correções da FA. Lembram? Agora vai ser diferente, certo? As aulas de sexta-feira vai ser conteúdo de aula mesmo, conteúdo novo, tá certo? Por quê? Porque o nosso livro está recheado, certo, de conteúdos. E até que chegue as nossas provas bimestrais, né, eu vou ter que fazer o restante do livro, né? A gente vai ter que fazer o restante do livro, né, para fazer as nossas provas bimestrais. Porque já vai chegar o nosso LV4, certo? Então, o que é que vocês vão fazer agora? Toda sexta-feira vocês irão abrir a agenda, certo? E lá vai ter conteúdo de aula, certo? Videoaula para vocês assistir e também atividades na videoaula que a gente vai fazer, tá bom? Atividades de classe, certo? Tia, e as nossas correções, como é que vai ficar? Vai ficar dessa maneira. Eu vou fazer um arquivo, certo? Que lá nesse arquivo vai ter todas as correções já prontinha, toda feita. Você vai abrir esse arquivo e vai comparar a resposta que tem lá com a sua para saber se você acertou ou se você errou alguma coisa. Vai ter os cálculos, tudo direitinho lá, certo? Não vai ser mais uma videoaula de correções, vai ser um arquivo que eu vou mandar junto com a videoaula da semana, certo? E você vai abrir esse arquivo e vai ver a correção das atividades de casa da FA, tá certo? As correções agora vão ser desse jeito, tá bom? Porque nós iremos ter aula, certo? Durante a semana toda, certo? Videoaulas durante a semana toda. Então, já fiquem sabendo, as correções das atividades de casa vai ter no arquivo, embaixo do link que eu colocar da videoaula, vou colocar um outro link, certo? Como arquivo, e você abre e faça as suas correções das atividades de casa, tá certo? E agora, nós vamos começar o nosso capítulo novo, certo? Que é o capítulo 3 do livro de vocês, que fala sobre frações, decimais, né, e porcentagens. Hoje, nós iremos, né, começar as frações e números decimais, tá certo? Iremos ver os números decimais que vai estar nas frações, tá bom? Então, peguem o LV3 de vocês e vamos começar a nossa aula. No nosso LV3, na página 96, certo? Temos aqui o nosso capítulo 3, iremos dar início, certo? Com as frações e números decimais. Toda fração pode ser escrita como um número decimal. Para isso, podemos estabelecer relações com medidas, como fizemos anteriormente, ou com frações decimais. Vamos observar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, barrinhas, certo? Aí temos a parte colorida é 1/10, porque só tem um pintado, e décimo porque eu tenho 10 barrinhas aqui, ó. E o 10 eu chamo de décimos. Então, a representação da parte colorida fica 1/10. Representação fracionária em forma de fração vai ser 1/10. 1 porque tem um pintado e 10 porque tem 10 barrinhas, certo? E a representação decimal vai ficar 0,1, certo? Porque eu tenho só um aqui, ó. Se eu tivesse 3 pintado, a representação decimal seria 0,3, certo? Aqui nós temos um outro exemplo, ó. Duas partes estão pintadas. Então, a parte colorida vai ser 2/10, porque só tenho 2 pintados, tá certo? A representação fracionária vai ser 2/10, certo? Porque eu também tenho 2 e são 10 barrinhas, certo? Tia, por que que tem esse 1/5? Porque o que foi que ele fez? Ele dividiu
o 2 por 2, porque ele é um número par, certo? Se eu dividir em cima por 2, embaixo também eu tenho que dividir por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. 1 quinto, certo? 1 sobre 5. Então, a representação fracionária pode ser dessa maneira aqui, 2 sobre 10, e pode ser dessa maneira, 1 sobre 5, tá certo? Aqui foi porque ele dividiu. Quando dá para dividir, que nós temos uma fração, nós continuamos, certo? E a representação decimal vai ficar 0,2, tá bom? Porque eu tenho duas que estão pintadas, certo? Até aqui eu acho que vocês estão entendendo bem direitinho, né? Temos também aqui um outro exemplo. Cuidado, esse outro exemplo eu posso ver, tem vários quadradinhos, cubinhos aqui. Então, se eu contar aqui, vai ter 100 quadradinhos, certo? E 100 é o centésimos, não é verdade? Então, vai ficar a parte colorida. Quantos estão pintados aqui, ó? 25. Então, vai ser 25 centésimos. Entenderam por que que é centésimos? Porque eu tenho 100 quadradinhos aqui, certo? E 100 representa os centésimos. E a representação fracionária vai ser 25 sobre 100. Pode ser desta forma aqui, ou pode ser 1 sobre 4, certo? Pode ser aqui também. Por que que é 1 sobre 4? Porque ele dividiu o 25, certo? Ele dividiu o 25 por 25, que dá 1, e dividiu o 100 por 25, certo? Que vai dar 4, tá bom? Então, ele fez uma divisão. Pode ser tanto assim como assim. Não se preocupe que nós iremos fazer atividades em que eu vou ter que dividir, certo? A fração, tá bom? E temos aqui a fração decimal, a representação da fração decimal, que vai ser 0,25, porque eu tenho 25 quadradinhos pintados, tá certo? Na página 97, aqui só foi a explicação da parte colorida, da representação fracionária e da representação decimal, tá bom? Na página 97, nós vamos começar agora os nossos exercícios, tá bom? Referente a esta explicação. Temos aqui a nossa primeira questão, mão na massa. Em cada caso, determine o número decimal correspondente à parte pintada e à fração equivalente à representação. Escreva as frações da forma mais simples possível. Então, o que é que a gente vamos fazer aqui? Na primeira gravura, que é essa daqui, certo? Nós vamos fazer a parte pintada, tá bom? Eu vou colocar aqui a seta, ó, que eu vou fazer bem aqui, ó. Tá bom? Olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pintadas, certo? Então, vai ser 5. E no total aqui, vamos ver quantos tem. 5, né? Aí 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10. Então, a parte pintada, como nós vimos aqui, ó, vocês vão colocar por extenso, tá bom? Ou seja, vocês vão escrever a parte pintada. Então, eu tenho 5 décimos. Eu acho que dá para me colocar aqui dentro, porque para escrever com o mouse aqui é meio complicado. Vou colocar aqui, ó. 5 décimos. Eu vou escrever na letra maiúscula, certo? Na letra de forma, para vocês visualizarem melhor, tá bom? Mas vocês escrevam na letra cursiva de vocês, tá bom? Na letra normalzinha, tá certo? 5 décimos. 5 porque eu tenho 5 pintados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E décimos porque eu tenho 10 barras no total, tá certo? Essa é a parte pintada. Vamos ver agora a parte fracionária. A parte fracionária é a fração. Agora a fração eu vou colocar aqui, certo? Porque ali o espaço é pequenininho em forma de fração. Então, eu vou colocar bem aqui a fração, ó. Certo? A fração vai ser 5
sobre 10. Porque eu tenho 5 pintados e 10 são 10 barras no total. A fração, eu tenho que ter o numerador e o denominador, tá certo? E agora vamos para a fração decimal. A fração decimal eu posso colocar aqui dentro, certo? Porque dá, tem espaço para colocar, tá certo? E a fração decimal vai ficar 0,5. Depois da vírgula eu tenho que ter apenas um número, porque nós estamos falando de décimos. E 5 porque eu tenho 5 pintados, tá certo? Essa primeira estava bem facinha, os décimos. Agora nós vamos para um outro exemplo que tem aqui. Só que esse outro, ele não tem 10 barrinhas, ele vai ter 100, certo? E agora nós vamos contar aqui a parte que está colorida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o truque que eu vou usar para me contar aqui, que eu não vou sair contando de um por um. 10. Opa, cadê? Ó, 10, 20, tá vendo? Ó, 30, 40, 50, 60, 70. Tia, por que a senhora tá fazendo aqui? Porque, ó, esta barra aqui embaixo, ó, esses quadradinhos aqui embaixo tem 10. Então, eu vou contar por fila, certo? Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aí, agora eu vou aqui, ó, 71, 72, 73, 74, 75, certo? Então, eu vou ter 75. Será que é décimos? Não, tia, não é décimo, porque não tem 10 quadradinhos, tem 100. Então, vai ser centésimos. 75 centésimos. Tá certo? E a fração? A forma de fração. Vou colocar aqui fora a forma da fração, ó. Porque é uma fração e aqui dentro é muito pequenininho. Então, vou colocar aqui a forma da fração. 75. Porque eu tenho 75 pintado. E embaixo vai ser o 100, que é os centésimos. Então, vai ficar 75 sobre 100. 75 sobre 100, tá certo? Pronto. Agora, vamos para a representação decimal. Eu posso colocar aqui dentro, certo? Então, vai ficar 0,75. Depois da vírgula, eu tenho que ter dois números, porque nós estamos falando de centésimos, certo? Tá aqui, ó, 0,75. Muito bem. Vamos agora para o nosso último desenhozinho que tem aqui, certo? Que continua sendo 100 quadradinhos, certo? Só que agora eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a parte pintada é 8. Então, eu vou colocar 8 centésimos. Porque eu tenho 100 quadradinhos e 100 é os centésimos, certo? E a fração, agora eu vou fazer aqui a fração, ó. Vai ser 8 sobre 100. Olha só, 8 sobre 100. E a representação decimal vai ser 0,08. Tia, por que é 0,8? Porque depois da vírgula eu tenho que ter dois números, certo? Depois da vírgula eu tenho que ter dois números. No caso aqui é o 8 e o 0, certo? Então vai ficar 0,08, certo? Dê pausa no vídeo para vocês fazerem aí bem direitinho, tá certo? Na hora que eu estou explicando, vocês prestem atenção à explicação, certo? Da atividade. Depois você volta o vídeo, dá uma pausa para poder fazer, né, a atividade, tá certo? Continuando ainda embaixo, nós temos algumas perguntinhas, olha só.
Observe as sentenças a seguir e complete-as com as informações que faltam. Vamos completar, certo? A malha completa é composta de 100 quadradinhos. Aqui é a malha completa, ó, 100 quadradinhos. Cada quadradinho vai valer quanto? 1 centésimo. 1 centésimo. 1 centésimo. Cada quadradinho desse aqui, ó, vale 1 centésimo, certo? E pode ser representado pela fração 1 sobre 100. Vou colocar aqui, ó. Esta barrinha aqui é uma fração, tá certo? Não, vou tirar, porque senão vocês vão colocar errado. Deixa eu colocar aqui. Ó, 1 sobre 100. Esta é a fração. Né? 1 centésimo, 1 sobre 100. Certo? Ou pelo número decimal. O número decimal vai ser 0,01, né? Porque depois da vírgula eu tenho que ter dois números, que é centésimos, 0,01. Vamos agora para o item B. 37 quadradinhos valem. 37 quadradinhos vai valer quanto? 37 centésimos. 37 centésimos. Porque tá falando do 100, hein? E o 100 é centésimos. E podem ser representados pela fração. Agora nós vamos colocar a fração. 37 sobre 100. Centésimo, que é o 100. Pronto. Ou pelo número decimal. O número decimal vai ser 0,37. Depois da vírgula, eu tenho que ter dois números. No caso, é o 37. 0,37. Certo? Muito bem. Essa foi nossa atividade da nossa primeira página, certo? Da página 97. Agora, nós vamos para a página 98. Na página 98, temos a segunda questão. Como uma fração também é uma divisão, né? Vamos agora entrar na parte da divisão, certo? Fração também é uma divisão. Como assim, tia? Nós dividimos o numerador e o denominador, que é o de baixo, certo? Podemos encontrar o número decimal correspondente a uma fração, fazendo a divisão do seu numerador, que é o de cima, pelo denominador, que é o de baixo. Então, eu posso dividir o número de cima pelo número de baixo. Com base nessa ideia, vamos encontrar agora os números correspondentes à fração decimal a seguir, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui na segunda questão? A gente vai dividir o numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo, certo? Eu vou fazer as continhas aqui desse lado e eu vou apagando para mim fazer as outras, tá certo? Porque o espaço aqui é pequenininho, tá certo? Então, vamos começar pelo item A, que é 2 sobre 5, 2 quintos, certo? Eu vou pegar o numerador, deixa eu colocar bem aqui, ó, certo? E vou dividir pelo denominador. O denominador vai ficar aqui na caixa, ó, que é o 5. Eu posso dividir 2 por 5? Não, porque o 2 é um número menor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um 0 aqui no 2 para ficar 20 e um 0 e uma vírgula na caixa. Isso aqui nós já sabemos, certo? Que foi conteúdo da aula das provas parciais. Então, vamos lá. Na tabuada do 5, quem é que dá 20? O 4. Porque 5 vezes 4 é 20. Vou diminuir e vai sobrar 0. Pronto, terminou. Então, o número encontrado foi 0,4, que você vai colocar aqui, ó, 0,4.
certo? Então, a A, 0,4. Vou apagar aqui para me fazer o B, tá certo? Pronto. Agora vamos para o B. Colocar aqui no lápis. Pronto. 3 dividido por 5. Quem é que vai ficar na caixa? O 5. O denominador fica na caixa. Então, vamos lá. Vai ser 3 dividido por 5. O 3 eu não posso dividir por 5. Vou colocar um 0 aqui para ficar 30. E o 0 e uma vírgula na caixa. Tabuada do 5 que dá 30. Ora, é o 6, porque 6 vezes 5, ou 5 vezes 6 é 30. Diminui aqui, ó. E vai sobrar o 0, tia. Muito bem. Então, o número encontrado foi 0,6. E vocês colocam aqui no item B, 0,6. Agora, vamos fazer o item C. O item C é 7 dividido por 5. 7 por 5. Certo? 7 dá para dividir por 5? Ele é maior do que o 5. Então, vamos começar. Nem precisa colocar 0 agora, certo? Ele é maior que o 5. Dá. Na tabuada do 5, o mais próximo que chega no 7 é o número 1. Porque 5 vezes 1 é 5. Por que não é o número 2? Porque 5 vezes 2 é 10. Passa de 7. Vou colocar o 5 aqui embaixo e vou diminuir. Vai sobrar 2. Vou continuar a minha conta. Vou colocar um 0 aqui e uma vírgula na caixa, ó. Certo? Tabuada do 5, que dá 20, é o número 4. Porque 5 vezes 4 é 20. Subtrai. Vai sobrar 0. Olha só. O número encontrado foi 1,4. Você vai colocar aqui no item C 1,4. Vou fazer o último item da segunda questão, que é o item D. Vou apagar aqui. Certo? E agora vamos 9 dividido por 4. 9 dividido por 4. Eu posso dividir 9 por 4? Ele é maior do que 4? Pode. Na tabuada do 4, quem é que chega próximo de 9? É o 2, tia. 4 vezes 2, 8. Diminuo. 9 tira 8. Vou continuar a minha conta. Vou colocar um 0 aqui. E uma vírgula na caixa. Certo? Na tabuada do 4, próximo de 10, de novo, é o número 2. Porque se for o 3, vai dar 12, vai passar. 4 vezes 2, 8. Vou diminuir. Vai sobrar 2. Eu vou passar aqui, certo? Mas depois eu apago, tá bom? Deixa eu subir mais um pouquinho para cá. Pronto. Tá. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar a minha conta. O que é que eu tenho que fazer? Colocar um 0 aqui, ó. Para ficar 20. Na tabuada do 4, quem é que dá 20? O 5. Porque 4 vezes 5 é 20. Diminui aqui, ó. Depois eu apago, tá certo, crianças?
E sobrou 0. Pronto, terminou porque chegou no 0. 2,25. Aí você coloca aqui 2,25, certo? Agora eu vou apagar aqui para a gente fazer a terceira questão. Então, na segunda ficou A, 0,4, B, 0,6, C, 1,4 e D, 2,25, tá certo? Vamos agora para o item, a terceira questão, certo? Localize os números decimais faltando nas retas numéricas a seguir. Então, a gente vai colocar os números que estão faltando. 0, 0,1, tá faltando 0,2. Vou tentar colocar aqui, ó. Aí, meu espaço é tão pequenininho, será que vai dar certo? Tá aqui com calma. Opa, pronto. Aí temos 0,3, aí tá faltando 0,4. Aí tá faltando o 0,5. Creio que o livro de vocês o espaço é maiorzinho um pouquinho, né? Tá faltando 0,6. Ah, escrever com o mouse. Faz tempo que eu tô faço videoaula com vocês, mas não me acostumo a escrever com esse mouse. Já temos 0,7, tá faltando 0,8. Tá um pouquinho mal feito, viu, crianças? Tá faltando o 0,9. Pronto. Agora vamos para o próximo. Já tem o 5, tá faltando 5,1. É só uma sequência que você tem que completar. 5,2 já tem. Tá faltando 5,3. Tá faltando 5,4. Tá faltando 5,5. Tá faltando 5,6. E também o 5,7. Já tem o 5,8 e aqui para terminar aqui, ó, o 5,9. Aqui seria a reta numérica, certo? Estudamos já a reta numérica. Espero que vocês tenham lembrado, certo? E completamos a sequência que estava faltando. Essa terceira facílima. Vamos para a quarta questão. Também podemos localizar a fração em uma reta numérica. Observe o exemplo a seguir. Olha só, 0, 1/4, 2/4, 3/4 e 1, certo? Para isso, você pode pensar diretamente em frações ou fazer a conversão para representar na forma de números decimais. Tia, o que é essa conversão? É quando você divide o numerador pelo denominador, do jeito que nós fizemos aqui na segunda questão, certo? Localize as frações correspondentes nos pontos indicados na reta a seguir. O número que nós vamos localizar aqui, ó, vai ser 1 sobre 3, 1 sobre... 1 não, 2. Espera aí que eu errei aqui, crianças. Desculpa, é a sequência. Deixa eu apagar aqui. É uma sequência aqui, né? 1, agora aqui vai ser 2 sobre 3. Aí vocês me perguntam, tia, esse aqui eu já entendi. O 1, que é o numerador, e esse daqui também é o 2, porque é uma sequência, certo? Mas por que aqui embaixo é 3? Porque você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3. 3 partes. Por isso que aqui é o número 3, certo?
Olha só esse aqui de cima. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 partes. Por isso que aqui embaixo é o número 4, denominador, certo? E em cima é a sequência normal do número. 1, 2, 3, certo? Agora, certo? Vamos para a página 99. É a nossa última página da nossa aula de hoje. Tá certo? Na 99, temos ainda uma outra reta numérica, que é a continuação da quarta questão, certo? Para mim saber, ó, a sequência em cima eu já sei, ó, já tem um zero aqui, vai começar com 1. Para mim saber quem é o denominador embaixo, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, já sei que vai ser o número 5 no denominador. Então, vai ficar 1 sobre 5. 2 sobre 5, 3 sobre 5 e 4 sobre 5. Pronto. Completamos a reta numérica, certo? Na forma de fração. Vamos agora para a quinta questão. Marque a fração 1 inteiro e 1 terço na reta a seguir. Para mim saber onde é que está nessa reta a seguir, eu tenho que transformar esta fração aqui, é uma fração mista. Será que vocês lembram das frações mistas que nós estudamos? É uma fração mista. Eu vou transformar ela numa fração, né, numa outra fração, certo? Imprópria, tá certo? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram como era a transformação. Como é que eu vou transformar? Eu vou utilizar esse espaço bem aqui assim, ó, certo? Vou até mudar a cor. Deixa eu mudar aqui a cor do meu lápis. Cor verde, certo? Vou fazer bem aqui a continha, ó. 1 inteiro e 1 terço. Eu vou transformar numa fração imprópria, certo? Como é que eu vou fazer? O numerador embaixo permanece, o denominador, né, de baixo permanece o mesmo, que é o 3, ó. Então, já sei que aqui embaixo vai ser 3, certo? Ele já permanece o mesmo. Agora, vamos fazer a continha. Como é uma fração mista, vocês lembram? Eu multiplico o denominador com o número inteiro e o resultado eu somo com o numerador. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Então, a fração imprópria está aqui, ó, 4 terços, certo? Que agora eu vou colocar na reta numérica, certo? Ó, o numerador, eu vou colocar ela bem aqui, ó. Acho que não dá para vocês verem, não. Bem aqui, 4 terços. Vou colocar ela agora na reta numérica. O 4, então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4. E o 4, ó. Então, ela vai ficar aqui, ó. 4 terços. Esse 3, porque, ó, 1, 2, 3. Parte do denominador, certo? Então, ele vai localizar aqui, ó. Nesse pontinho aqui, vai ser 4 terços, certo? 4 sobre 3. É só a localização do numerador. E você vai contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui até a seta aqui, ó, para vocês saberem que é aqui, ó. Pronto. Certo? Vamos agora para a sexta questão. Na nossa sexta questão, temos aqui os números, ó, nós vamos marcar esses números aqui, certo? Na reta numérica. Vamos ver onde eles estão localizados na reta numérica. Primeiro, eu acho mais fácil, certo? Colocar os números de fração na reta numérica. Então, nós vamos colocar esse daqui e esse daqui. Eu acho mais fácil logo colocar eles. Por quê? Porque eu vou localizar eles através do numerador, certo? 1 quarto, então ele está no 1. Então, o primeiro é esse daqui, ó.
Então, aqui vai ser 1/4. 3/4, ele está no 3. 1, 2, 3. Então, ele vai estar nesse daqui, ó. Certo? E 9/4, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai estar bem aqui, ó. Não é fácil colocar eles na reta numérica, as frações? Pronto, terminei as frações. Agora, nós vamos para os números decimais que tem vírgula, certo? Vou mudar aqui a cor, vou colocar até no vermelho. O primeiro é o 0,20. O 0,20 ele vai estar mais ou menos bem aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Ele vai estar na casa do 0, certo? Aqui, ó. E ele não vai estar aqui no 1. Esse aqui é o 0, aqui é o 0,1, ó. Certo? Então, ele não vai estar mais ou menos aqui, né? Não vai estar aqui nesse 1. Ele vai estar antes, porque é 0,20. Não é ainda 1, certo? Pronto. Agora, vamos para o 0,9. 0,9, ele vai estar mais ou menos bem aqui, ó. Porque ele não é 1 ainda, tá aqui o 1, ó, certo? Então, ele é antes. Para ele ser 1, né, ainda falta o 0,1, somando com 0,9, que vai dar 1. Então, ele vai estar aqui bem pertinho dele do 1, mas ainda não é no 1, certo? Pronto. Tá meio feinhozinho, mas vocês colocam bem direitinho, ó. Bem aqui assim, ó. Bem pertinho do 1, certo? Agora, vamos para o 2,5. Ela vai estar na casa do 2. Temos que olhar para cá, ó. Certo? Ó. Certo? E ele vai estar mais ou menos, ó, no 5 aqui, ele vai estar 1. Esse daqui, ó, exatamente nesse daqui, ó, ele vai estar 2,5. 2,5. Que é mesmo na metade, ó. Entre o 2 e o 3 aqui, ó. Mesmo na metade, ó. Esse 5 aqui é metade, ó. Certo? Ó, então, ele vai estar exatamente nesse tracinho aqui, ó. Certo? 2,5. E para encerrarmos aqui a sexta questão, falta o 1,6. Vai estar na casa do 1. Vamos olhar a casa do 1 aqui, ó. A casa do 1, certo? E esse 6, ele é mais que a metade. A metade seria 1,5, né? Aqui, ó, esse daqui, exatamente esse daqui, né? A metade, seria 1,5, certo? Então, ele vai estar aqui depois um pouquinho, ó. Bem aqui assim, ó. 1,6. Depois da metade, um pouquinho, ó. 1,6, ó. Certo? Muito bem. E para encerrarmos a nossa aula de hoje, vamos para a nossa sétima questão. Para responder à questão da página de abertura, podemos observar uma garrafa de 1 litro, que foi dividida em 4 partes iguais. Olha só. 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais. Lembre-se que 250 ml equivale a 0,25 litro, certo? Então, vou até colocar aqui, ó, 0,25 litro. Vamos para a pergunta. As duas receitas precisam da mesma quantidade de cada ingrediente? Como é que eu vou resolver? Então, vai ser 1/4, 1/4. Ele diz que é igual a 0,25 litros. 1/4, né? Ele quer saber 3/4. 3/4 vai ser equivalente a quanto? Para mim saber 3/4, eu vou pegar o 0,25. Eu já tenho o primeiro.
certo? Ó, que é 0,25. Vou colocar mais 2 vezes o 0,25, para ser 3, né? Que ele quer saber 3, ó, 3 quartos. Então, vai ficar 0,25 mais 0,25. Vou colocar mais outro 0,25. Se você quiser fazer em forma de multiplicação, pode também, certo? Multiplica por 3. Vou somar, estou fazendo em forma de soma. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Coloco 5, sobe 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Coloca a vírgula e o zero, 0,75. Então, 3 quartos vai ser 0,75. 75 litros. A resposta é sim. A explicação é por causa disso aqui, ó, certo? Tia, eu quero fazer em forma de multiplicação. Ótimo, você pega o 0,25 e multiplica por 3. Vai chegar a esse mesmo resultado aqui, ó, certo? Essa foi nossa última questão da nossa aula de hoje. Crianças, encerramos por aqui a nossa aula de hoje, certo? Hoje, né, demos início às nossas frações decimais, né? Estudamos a representação por extenso, né? A representação em forma de fração, a representação em forma de número decimal, quando você divide o numerador pelo denominador, e também estudamos a reta numérica, certo? Da representação que você coloca as frações na reta numérica, que também pode ser utilizado dessa forma, a reta numérica, tá certo? A tarefa de casa de vocês fica na FA, páginas 53 e 54. Realizem a atividade de vocês, tá bom? Que na nossa próxima aula, que vai ser amanhã, eu já vou colocar a correção dessa atividade no arquivo que vai embaixo do link da videoaula, tá certo? Antes de vocês assistir a videoaula de amanhã, vocês abrem o arquivo, confiram a atividade de vocês se está correta, tá certo? E depois é que vocês vão assistir a videoaula para fazer as atividades de classe, tá certo? Um beijo, um abraço. Não esqueçam de conferir as atividades de casa através do arquivo que vai estar na agenda, tá bom? Um beijo, um abraço e até amanhã.